Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Hoje é o nosso 23º episódio e eu estou ansiosa para esse episódio. Nem dormi direito essa noite, que eu acho que é uma das pessoas que eu tenho mais honra de entrevistar, acho que desde que eu comecei, né, nesses 22 episódios. Ele era amado muito pelo meu pai, eu ia falar isso só no final, mas já vou falar aqui, amado pelo meu pai, era um grande amigo do meu pai, uma pessoa maravilhosa. Um jornalista, diretor de jornais e revistas, produtor de teatro, apresentador de TV. Ele hoje trabalha também numa entidade, né? É presidente de uma entidade com pessoas com deficiência. Colunista social há décadas. Um ícone do jornalismo. Nossa, eu tô muito feliz de você ter aqui, Gilberto de Pierro, e todo mundo conhece ele como Gibaum. Muito bem-vindo ao Estrela Podcast. Tá vendo, gente? Eu estudei o texto dele e acabei esquecendo algumas coisas, mas eu tô muito feliz que você tá aqui. Se eu sou tudo isso que você falou, eu devo ter 112 anos, mais ou menos, por um cálculo aproximado. Mas você tá igual. Eu falei que você tá muito bem. Você acha que eu dou unha sola ainda, não? Bigode igualzinho. Você acha que eu posso me aventurar com uma moça de 25? Não, aí já é exagero. Não, porque você tem uma mulher maravilhosa, a tia Marli, que eu amo. Tá certo. Mulherão. É um prazer estar aqui com você, participando de uma jornada nova na sua vida, que Sim. Já se vê que está dando resultado. Tomara a Deus que dê mais resultado ainda. Aí eu posso contar para todo mundo que eu fui entrevistado por você. Lindo. É um prazer te rever. A menina que eu conheci muito pequenininha e que hoje é uma mulher feita, talentosa, trabalhadora. Muito obrigado por ter me convidado. Que lindo, obrigada. Você é maravilhoso, obrigada. E eu estava vendo o seu último vídeo, acho que tem uma entrevista sua de uns 7 anos, a pessoa fala assim, não sei se você viu esse comentário no teu vídeo, a minha mãe trabalhou na casa dele, ele é uma pessoa maravilhosa, ela chorou quando viu essa entrevista. É verdade, quem? Você lembra, não? Escreveu um comentário que a pessoa tinha trabalhado na sua casa por anos e que tinha falado que você é uma pessoa maravilhosa e que ela chorou quando viu a entrevista. Eu falei, cara, que legal, sabe? Acho que é essas horas que você fala, gente, eu sou uma boa pessoa, eu fui uma pessoa, boa pessoa. Muito obrigado por tudo, eu não mereço tanto. Acho que eu sou um trabalhador, acima de tudo. Sou um ícone do jornalismo. Sou um cara apaixonado por jornalismo, não sei fazer outra coisa, mas fiz outras coisas na vida que, graças a Deus, deram muito certo. Foi um período da minha vida, 30 anos de uma coluna social, fui diretor de jornal, fui produtor de teatro, fiz incursões em várias áreas, criei uma entidade em defesa de crianças portadoras de síndrome de Down. Tenho um certo orgulho das coisas que fiz, entre altos e baixos da vida de qualquer pessoa Sim. que habita, especialmente numa cidade como São Paulo, onde cada metro é disputado a tapa. Você própria hoje tem uma concorrência com um volume gigantesco de figuras que fazem podcast ou fazem videocast. Quem tiver o maior talento faz sucesso, ganha dinheiro e fica rica, que deve ser o seu caso, graças a Deus. Sua vez. Obrigada, Tio. Imagina. Sabe o que eu acho de podcast? Eu acho que as pessoas elas estão focando em buscar as mesmas pessoas com seguidor para dar engajamento. Sendo que podcast é um negócio tão rico, porque se você já tem a estrutura, vamos buscar histórias interessantes, pessoas interessantes, assuntos bacanas. Então, assim, foi isso que eu quis. Eu não fui buscando gente com seguidor. E aí começou a dar certo por isso, porque eu acho que as pessoas cansaram do que tem atualmente. Tudo tem que inovar, inclusive podcast. Podcast é igual, mas beleza, e o que tem dentro do podcast tem que ser igual? Não, acho que não. Ao contrário. Eu acho que você tem que estar no podcast. Caminhos alternativos dentro do universo de podcast. Sim. A verdade é que a internet é um mundo colossal, Sim. absolutamente aberto a quaisquer pessoas, onde você pode pintar e coisa. bordar qualquer coisa. Todo mundo pode ser um jornalista, todo mundo pode ter um canal, ter podcast, todo mundo pode fazer qualquer coisa. Lógico. O que acontece... Você sente que isso prejudicou o teu mercado de alguma forma? Certamente porque o vício da internet é uma coisa hoje que prejudica, inclusive, a formação de crianças, quer dizer, a máquina, internet, a máquina, rede social, a máquina, podcast, até mesmo o streaming, o Spotify,
tudo isso ficou tão grande, e entrou na nossa vida com tanta violência, que hoje até nos prega peças, nos faz mal. O vício da internet é uma coisa hoje que a gente começa a se afastar. As pessoas de melhor e de maior bom senso. Você vai num restaurante e você vê um jovem casal ou um velho casal jantando, enquanto a comida não vem, você abre o seu celular e vai ver alguma notícia dentro do Instagram ou do Twitter, né? Porque agora a coluna social é um Twitter. Então, você vai ver. E eu fico aqui do lado, pego o meu celular e também fico procurando aqui. Quando comemos e dizemos, gostou do jantar? Gostou? Que bom que você gostou. Vamos para casa? Vamos para casa. Aí põe aqui no celular e fica esperando a hora de chegar em casa para encostar no sofá de novo. E olhar essa vida virtual que não é fake. Se tem alguma coisa nova. É exatamente isso. Crianças têm hoje de ser socorridas porque se socorrem com tal violência a essas máquinas, vamos chamar assim, que tem a sua formação mais ou menos deturpada. Não tem mais a criança que brincava com o cavalinho, ou com a bicicletinha, sim, é muito ou triste. com a boneca pequenininha. Isso aqui ficou muito raro hoje em dia. Hoje as crianças se divertem com máquina, celular, uma televisãozinha ligada nos programas do YouTube que ela gosta. Eles estão perdendo sua infância. Sim. E só tende a piorar, você não acha? Gilda? Acho o que é muito terrível. O tal do metaverso, embora daqui a pouco eu nem acho contato, que sempre, mas a gente vai ter. Sempre o ser humano chega, não porque ele pensou nisso, mas porque o mercado levou a isso, com tantas outras alternativas que eu vou te falar. Vai chegar num ponto que as pessoas começarão a se recuar, quer dizer, as pessoas voltarão atrás, elas não aguentarão se posicionar e viver num universo tão inundado das mesmas coisas. Sim. Uma vida fake, né? Que e não é mais voltam as coisas divertidas. Eu uso uma comparação muito estranha, mas até divertida. Quando você fala com alguém e usa termos de gíria, você pode usar os mais diversos expressões, mas de repente o que tem acontecido no mercado da gíria? As pessoas começam a falar de palavras antigas, dos anos 40, dos anos 50, do século passado. Por exemplo, eu uso sempre esse exemplo a título da gente se divertir um pouco. Por exemplo, bacana é uma expressão dos anos 30 do século passado. Olha, que era uma legal. marchinha de carnaval. Chiquita, bacana, lá da Martinique. Hoje, jovens usam a expressão bacana como se fosse atualíssima. E não, ela foi ressuscitada. E outras tantas juntos. Eu acho que com o tempo, também esse universo gigantesco vai se esgotar e vai se reduzir para talvez um outro tipo de comunicação, mas não será tão aberta, tão ocupada, tão intensa quanto hoje. Sim. Sua vez. Não, eu fico pensando que assim, o seu mercado, né, de jornalista foi um mercado terrível, que o eletrônico, essa revolução digital mudou ele por completo, né? Então você passou por isso, né? Desde da época do jornal até agora em que não existe mais a tal coluna social, porque no seu tempo, o que eu acho que é legal, tio, porque assim, você foi, eu não ia falar tio, Giba. Você foi muito reconhecido, a sua carreira, por ser um grande colunista social. O que era uma coluna social na tua geração? Era algo que era, sair numa coluna social era um furo, né? Vou te contar. Celebridades e uma coisa, assim, fenomenal. Então, assim, o que eu acho? Que isso mudou. Hoje não existe mais coluna social, é Twitter, as pessoas não sabem nem o que é coluna social, o que é jornal, não sabem nada. Então, assim, você passou por uma revolução muito grande na sua vida, imagino numa transição de carreira também, né? Até a fase que você foi ficando mais velho e que foi acontecendo toda essa revolução digital. Então, eu queria te escutar um pouco sobre as suas percepções sobre isso, sobre esse mercado de jornalista, até para quem é jornalista e quer entrar nesse mercado. Tudo isso que você passou, sabe? Mas então, vamos voltar um pouco no tempo e no espaço e eu vou te dar um outro exemplo antigo. Tá. Eu só dei certo por sorte e por uma gota de talento e um esforço muito grande para mudar um conceito do que era uma nova coluna social. Uhum. Quando eu tinha 18, 19 anos e comecei na Folha
como cobrindo buraco de rua, e mesmo depois, na última hora, onde eu me transferi, com 20 anos, eu já tinha uma coluna, não social, mas uma coluna de política, eu era ainda um molecote. Havia nos jornais, especialmente na Folha, por exemplo, que é um jornal centenário, havia nos domingos um caderno de 8 ou 10 páginas inteiras sobre sociedade. Em cada página tinha uma festa da época, que não era festa como de hoje, com sentido promocional, de venda de um produto, de apresentação de alguma coisa. Não, era só ricos, não preocupados em serem assaltados na próxima esquina, e que não tinham vergonha de exibir que eram ricos, que faziam reuniões e festas, black tie, servidas muito bem, e ganhavam. Vou usar de novo o exemplo da Folha. Ganhavam nas páginas da Folha, página inteira, um bando de fotos, cada uma das páginas, em torno de uma festa, e que faziam um sucesso incrível. Você só via uma página recheadíssima de fotos de todo mundo da época. E por que dava muito certo também para o dono de jornal? Porque o anunciante da época, existia naquela época Mapping, que não é da sua época. Mapping é sim. Mas era a grande loja de departamentos dessa cidade. Entre cada uma dessas páginas voltadas para um universo da sociedade que festejava aniversários, casamentos, etc., havia espaços para grandes anunciantes. O MAP anunciava regularmente nesse caderno, porque lhe dava prestígio e fazia vender mais. Ou seja, além de tudo, era um canal para ganhar dinheiro. Era tão forte esses cadernos de jornal, né? Muito. Muito. Os jornais eram muito fortes. Eram absolutamente recheados. Não existia a mídia de hoje. A mídia era a famosa mídia impressa, que hoje faz um esforço hercúleo para sobreviver. Sim. Não só os jornais do Brasil, mas os jornais do mundo. O New York Times, por exemplo, é um jornal que faz um esforço diário para se manter com o prestígio e o tamanho que tem até hoje, de jornal mais importante do mundo, mas também abriu um canal para edição digital, né? Digital, que daqui a pouco lhe dá certamente muito mais leitores do que os leitores da edição impressa. A tendência é extinguir, né? Você não acha o jornal de uma vez? Ainda tem as pessoas que apreciam, mas eu acho que no futuro ninguém vai nem... Você não acha? Não sei, deve haver alguma coisa no meio do caminho que vai mudar. Bom, então, naquela época haviam também as colunas sociais. Pessoas que falavam só falava isso. Festa, batizado, casamento, cororó, 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 cororó. Mas era furo de notícia também. Uma notícia bombástica ia para a coluna social, não? Na época, não existia isso. O primeiro jagunço a fazer isto nesse Brasil, também havia no Rio uma pessoa que trabalhava no mesmo sentido, acho que fomos paralelos nessa coisa. Inventou-se uma nova coluna social, onde a gente começou a misturar acontecimentos do dia a dia, fatos do dia a dia, desde que tivesse um interesse, era nota curta, e onde a gente começava a misturar artistas com gente muito rica. Naquela época, para você ter uma ideia, anos 70, eu tive uma conversa com Elis Regina, que Deus a tenha, na casa de um amigo nosso, que fazia uma festa, onde ela reclamava de quando ela ia nas festas cantar, animar alguma festa de algum milionário, ela tinha de entrar pela porta dos fundos ou pela porta da cozinha. Artistas, naquela época, não entravam pela porta da frente, entravam pelos fundos. E hoje 1000 exigências para ir para qualquer lugar. O quanto o universo mudou. Mudou. Então, para a profissão de cantor e artista foi bom, mas para a sua, por exemplo, por alguns... Não. Né? O que aconteceu comigo? Eu comecei a falar não só do milionário que dava as festas, mas da noiva extra que ele arrumava, da pulada de cerca que ele deu, que era um perigo falar disso, mas se falava, e comecei a misturar os artistas. A primeira coluna que eu fiz, num jornal que depois eu dirigi com muito prazer, substituindo uma glória do jornalismo brasileiro, chamado Samuel Weiner, que fundou uma cadeia de jornais no Brasil, chamava-se Última Hora, um jornal trabalhista, eu fui diretor.
eu comecei a fazer a primeira coluna usando até um pseudônimo que dura até hoje, misturando uma foto de Leila Diniz de biquíni com um barrigão, grávida, com uma foto de uma moça, de uma senhora moça na época, chamada Petsy Scarpa, Sim, eu conheço. uma das famosas da família Scarpa. A mãe do Chiquinho Scarpa? Mãe do Chiquinho Scarpa, que era uma coisa surrealista na época. Como você se atreve a colocar uma foto de Dona Petsy ao lado da Leila Diniz, que é uma maluca, que fazia tudo, que era uma revolucionária da época. A primeira coluna que eu botei no jornal tinha essa mescla. E a partir daí se criou um novo conceito de notícia, de coluna social. De uma coluna social. Onde, com o tempo, entrou uma nota de política, entrou uma nota de negócio, uma nota de business, uma nota e muita fofoca. A revista Isto É, alguns anos atrás... Te considera o pai da fofoca. Gente, estou informada. O que, à primeira vista, pode não ser até uma referência muito civilizada. Mas quando o Isto É publicou essa matéria, muitos anos atrás, chamando o pai da fofoca, é um cara chamado Gibão, era no sentido de que esse tipo de informação de bastidor, envolvendo às vezes a vida pessoal da pessoa, o que era muito mas já existia na Itália especialmente, e em Nova York. Na Itália tinha até revista, mas em Nova York tinha os tabloides de Nova York, onde tinha esse tipo de invasão na vida pessoal da pessoa. Começou-se um novo tipo de jornalismo na área social. Ficou o nome coluna social porque era um rótulo. Mas, na verdade, ela era um pouco mais do que uma coluna social. Virou um produto, né? De vendedor. Hoje, né? Ao contrário, se fala cada vez menos de fofoca, porque virou uma coisa... hoje, na internet, tem podcast, tem entrevista, que se fala muito mais de fofoca. Sim, Instagram, muito mais do que fofoca. Até aqui, quando você fica procurando, tem muito coisa do que nos jornais. Nós temos uma colunista muito respeitada, chama-se Mônica Bergamo, que eu conheço há muitos anos na Folha, onde ela põe 3 fotografiazinhas, no geral, de artistas ou de políticos, e do lado, uma coluna que podia ter o rótulo de social, é voltada especialmente para a política. Quer dizer, é uma coluna social que não é social, não. É uma coluna só. Então, o fofoca sumiu do jornal, dos jornais. No Globo tem um jornalista chamado Lauro Jardim, que faz uma coluna primorosa, que faz um pouco de fofoca, misturando nomes da política, nomes dos artistas, faz uma grande mistura e dá um toque da fofoca. A fofoca no bom sentido. Quer dizer, a fofoca... Outro dia o Papa Francisco falou assim, que fofoca, porque ele tinha um problema complicado com Ratzinger, o outro Papa honorário, por visões diferentes do catolicismo, das doutrinas. Então diziam que, ele disse para o Papa Francisco, a fofoca faz mais mal do que a Covid. Quer dizer, ele não aguentava mais que os jornais italianos revirassem a vida dos dois, que ficavam um cutucando o outro nos bastidores do Vaticano. Mas fofoca faz mal, né? Dependendo da fofoca. Dependendo da fofoca faz mal. Mas você pegou muito essa fase, né? Você era muito bajulado, assim, né? Nessa fase que você era um colunista, e que as pessoas queriam sair na sua coluna. Você tem que ter um bom senso para diferenciar. Você sabe que estão lhe puxando o saco, lógico. Sim. Mas você tem que ter um bom senso para diferenciar, separar um pouco as coisas. Também tem um outro lado. O dia que você deixar de ter o poder da coluna, hoje eu faço uma coluna de política, a influência é numa outra área. Sim. Mas naquela época a influência era direta. Mas o dia que você perde esse tipo de poder, tenha certeza também que aqueles amigos que ficavam pendurados em você, metade deles vão embora. Vão desaparecer. Eu passei por isso também, tá? Vão desaparecer no primeiro dia. Eu também já tive isso aqui, ó. Certamente. A vida é assim. Certamente. E vamos levar para o lado, por exemplo, das estrelas e dos grandes atores da Globo. Outro dia, a Suzana Vieira, que está fazendo um novo espetáculo em São Paulo, há muitos anos que ele vem em São Paulo, chama-se Shirley Valentine, um espetáculo que ela faz quase comente sozinha. Ela disse assim, se o Roberto
seria o filho do Dr. Roberto Marinho. Se o Roberto Irineu Marinho me chamar para fazer faxina na sala dele na Globo, eu vou correndo. Isso porque ela está por um fio de ser demitida, como foram demitidos todos, ou 90% do grande elenco de mais de 2.000 pessoas que a Globo sempre teve. Sim. Porque a vida é assim. A vida é assim, é isso que eu ia falar. Você não acha que tudo é temporário, tudo é um ciclo. A vida é assim. Uma hora todo mundo que tá ali vai dar uma caída, vai ser muito também para evoluir as pessoas. E eu vou dizer mais para você com uma certa dose de crueldade. E depois que a gente morre... Ninguém lembra. Não é que não lembra, até lembra. Lembra no dia seguinte só. Mas fala, lembro, sim, tem... E se a gente for mais cruel ainda, podemos estender este tipo de comportamento até a nossos familiares, sem nenhuma tragédia. Pode acontecer pela mais elementar razão, porque faz parte da espécie humana. Sim. Deus, quando fez o homem e a mulher, falou assim, vou botar num país bonito, cheio de flores, de árvores, etc. Agora, vou botar esses dois aqui, vai ser um povinho lascado. E no Brasil é mais ainda, né? Vamos deixar isso do lado, mas é assim. O ser humano é cruel. Ele é cruel. Você foi sentindo isso ao longo da vida ou nas fases que você teve toda essa bajulação, esse auge? Todas as vezes que eu tive altos e baixos, eu experimentei o pedaço de baixo. Sim. O pedaço de baixo. Que é natural. Aí você tem que fazer um grande esforço. Evoluir, né? Porque às vezes você também estava fútil em algum momento da sua vida. E criar coisas alternativas. Você não pode também bater na mesma tecla eternamente, porque as coisas mudam. Sim. Eu, por exemplo, na época que tinha a coluna, também tinha uma agência de comunicação, que deu também muito certo e me servia de resguardo. Eu pensava assim, o dia que eu cair do cavalo, eu não dependo da coluna para viver. Eu tenho uma empresa... Você empreendeu paralelo. Eu tenho uma empresa com 40 funcionários que vai me dar o ganha-pão. Eu tô assim com o podcast. Mais ou menos. Não quero depender só de uma empresa. Eu espero que esse seja o resultado para você. Sim, é bom não depender, né? Mas eu usava, para fazer comunicação, e até um pouco de relações públicas, nesta agência que eu tive durante muitos anos, e que foi colocada igualmente durante muito tempo em primeiro lugar num ranking desse tipo de empresas de comunicação, feito anualmente pela Gazeta Mercantil, um jornal da época, que também teve tão baixo, alto de baixo, que quebrou. Sim. Né? Eu usava nos releases da agência o mesmo espírito da coluna. Quer dizer, tinha de ter sempre um fato, um acontecimento, alguma coisa, que quando o jornalista recebesse a comunicação, antigamente tinha uma coisa chamada telex, você não sabe o que é, depois teve uma coisa chamada fax letter, depois hoje tem... Tipo telegrama, não? Não. Telex era uma máquina gigantesca que fazia... Então, corria uma fitinha assim, e nessa fitinha vinha escrito o que a pessoa no Japão estava batucando num teclado desse tamanho. Nossa, a minha mãe deve saber, porque a minha mãe nasceu junto com você, né? Você sabe, né? Então, minha mãe é de 43. Não é que você usava direto isso, você tinha de pegar essa fitinha e traduzir num texto, num outro dinossauro. A máquina de escrever. Nossa, parece que era outra vida, né? Era essa a sua mesma vida. Eu tenho uma máquina de escrever no meu escritório. Há algum tempo atrás entrou um garoto, filho de um amigo meu, que tem uns 19 anos. Ele parou, olhou e falou assim, meu Deus, isso é uma máquina de escrever, eu nunca vi uma. Quer dizer, ele não tinha ideia do que era, como era e como funcionava uma máquina de escrever. Mas era da época. Bom, eu usava então, na comunicação da agência, o espírito da coluna. Sempre uma informação quente, em primeiro lugar, a fim de que o cara, quando recebesse essa informação no jornal ou na televisão, a usasse como se fosse jornalismo. Entendi. Não uma notícia paga. Porque a agência de comunicação não cobra, não é publicidade, é outra coisa. É a notícia, é a divulgação de empreendimentos, de pessoas, de várias coisas, de prédios, de boates.
Ela não ganha por passar essa informação, não. né? Quem ganha é a agência que faz isso e coloca no teu jornal, ou na tua televisão, ou no Jornal Nacional, ou em algum lugar, você falar do meu produto, ou da minha pessoa, ou do meu empreendimento, de uma maneira que seja notícia acima de tudo, e não cara de informação paga. Entendi. Hoje, casualmente, você veja como o mundo dá voltas. Grandes jornais de São Paulo ou Rio produzem dentro dos grandes jornais cadernos, onde no cantinho está escrito assim, caderno promocional. Significa que tudo que está escrito nesse caderno é matéria paga. Antigamente, os jornais se recusavam a fazer isso. Mas os jornais ficaram duros. E cada um desses cadernos promocionais pagos significa manter os salários em dia e ninguém, ou menos gente morrer de fome. Sim. Dá para entender? Dá. Mas os jornais eram radicalmente contra isso. Não vendemos nossas linhas. Hoje vende até capa. Sua vez. Perdeu muito a essência, né, também. Ele teve que correr atrás de dinheiro, assim, Claro. não era mais a raiz do quando foi inventado o jornal. Você pega a Veja, que já chegou a vender 1 milhão de exemplares por semana. 1 milhão de exemplares por semana. Hoje, o ano passado, fechou com uma circulação semanal de 96 mil exemplares. 96 mil exemplares. E você pega de cabo a rabo, ela tem, no máximo, 2 páginas de anúncio por edição. Nossa. 2. Era gorda assim. Veja em São Paulo, era mais gorda ainda de anúncios. Hoje, veja em São Paulo, não tem nenhum anúncio. Nenhum. A sobrevivência é a venda do jornal impresso na banca ou por assinatura. Ô Giba, como que foi então essa fase para você, que você era um colunista e ao mesmo tempo você abriu essa agência, não foi? Você e você estava empreendendo paralelo. Se eu misturava as eu coisas. queria saber que você... Misturava as coisas. Não sei nem se misturava, mas assim, se você cresceu muito nesse mercado, na agência e com a colunista, era mais algo mais de... Não era tão financeiramente... compensava quanto você, por isso que você resolveu empreender, ou porque você já estava buscando alguma coisa assim? Eu acho uma coisa era uma empresa com muitos funcionários que dava dinheiro, que me sustentava. Sim. E outra coisa era o jornal. O que sempre as pessoas perguntavam e as pessoas insinuavam é que você misturava estações. Você só considerava cliente da sua agência alguém que na verdade você noticiava aqui sobre a vida dela e ela pagava para fazer isso. Entendi, então, já conciliava as coisas. O colunista já levava uma pecha de que vendia a sua linha. Que na verdade, tenho a certeza disso, não era exatamente o meu caso. Eu usava a mesma técnica de fazer uma boa coluna para fazer um bom press release para mandar para um jornal, para uma rádio, para uma emissora de televisão. Quer dizer, uma manobra de ordem de confecção. A mesma manobra que eu fiz quando lancei, há 36 anos atrás, um projeto chamado Projeto Down, que cuida, orienta e mudou a visão de um problema de deficiência do mercado, usando as mesmas técnicas que eu usava para fazer a coluna lida ou os releases que a agência distribuía serem publicados. Que bacana. Agora a palavra bacana. E ganhei prêmio por causa disso. Que legal. Ninguém veio me dizer, não, você está distribuindo material deficiente porque... Não. Na época se chamava crianças com síndrome de Down de mongoloide, aquele lixinho da família. GB, acho que já que você tocou nesse assunto, né, é até legal porque as pessoas às vezes não sabem, mas você tem um filho com síndrome de Down, que é o Bruno. Tem 38 anos, 38 anos, maravilhoso, mas assim, foi por causa dele que surgiu... Nossa, surgiu isso tudo, porque quando ele nasceu eu não sabia nada. As pessoas ainda falavam mongoloide nessa época. Eu me lembro de uma enfermeira no hospital. Ele não tem Down, ele é mongoloide, né? Não se falava Down, não existia isso. Uma enfermeira, não era uma enfermeira, era uma, como se diz, uma obstetra, era uma assistente, ela não era médica, era alguma coisa. Disse, seu filho é mongoloide. Eu fiquei atônito, eu falei, eu já ouvi essa palavra, é uma coisa meio... né? Mas a partir daí... até com a ajuda de outros jornalistas que fomos buscar literatura no mundo inteiro,
fizemos um projeto, um centro de informação, Sim. que mudou a expressão para essas crianças e para esses homens e mulheres feitos. Hoje, síndrome de Down, antigamente morria muito cedo porque tinha um problema de coração e essa cardiopatia não deixava eles chegarem dificilmente além dos 20 anos. Hoje você tem Down, 60 anos, que é um problema também, porque os pais morrem e falam, quem vai cuidar deles? Bom, então, a gente usava para ir, estava falando outra coisa. Que você entrou para essa... Para esse lado. Para esse lado então, de ajudar. Ganhamos até prêmios. Então, eu só quero repetir que o mesmo conceito que se aplicava em divulgar o que é síndrome de Down, isso que eu queria falar. Tá. Se introduziu no mercado a expressão síndrome de Down. Que as pessoas no começo confundiam Down, up, down. Então em vez de up é down, é isso? Não, não era. Era o nome de um cientista chamado John Langdon Down. Era o nome dele. Então a síndrome que ele descobriu, a trissomia do 21, tem um cromossomo, os cromossomos têm tudo parzinho. O cromossoma de número 21 tem 3 parzinhos. Tem um parzinho, mais, tem um parzinho extra, que cria um distúrbio genético. Então essas crianças, cada caso é um caso, essas crianças no geral têm características semelhantes, mas elas não têm deficiência mental, elas não têm mal, elas não têm uma moléstia, elas têm uma redução da capacidade intelectual. Pronto. Entendi. O que não impede elas serem absolutamente divertidas, fantásticas e sejam Como que é o Bruno, sabe que eu lembro do Bruno? Quando eles ficaram em casa no Guarujá, chamaram ele com o Bruno, ele era um bebezinho ainda. Nossa, a gente era apaixonada por ele. Ainda, né? E eu falei pra ele também que a minha irmã era apaixonada pelo Gibinha. E a gente tava dando risada antes de começar aqui, mas... Se você me deixa, eu falo muito. Fala você. Não, fala. Eu quero te escutar, não. Esse programa hoje é todo seu, assim. Quero te ouvir, quero aprender com você. A gente estamos pra ouvir. Mas assim, como que é a tua relação hoje com o Bruno? Maravilhosa, né? Ele é um filho maravilhoso. Me conta, sério. Porque, eu só lembro dele bebezinho. Eu queria, assim... Ele é uma figura muito divertida, né? Eu lembro dele bebê, sabe? Que foi quando eu conheci. Quer ver um outro problema nesta área? Depois eu quero falar um pouco de teatro. Tá. Há uma grande discussão no mercado. Tem um grande volume de pessoas até conseguiram uma legislação especial sobre esse assunto. A inclusão de deficientes desta ordem ou de síndromes semelhantes, a inclusão dessas pessoas, jovens ou um pouquinho mais adultos, em escolas ou instituições voltadas a pessoas normais. O que significa que cada uma dessas salas de alguma escola deveria ter, por princípio básico, alguém de vigilância e acompanhamento, porque o portador da síndrome genética não vai acompanhar o desenvolvimento dos outros alunos. Mas os pais querem ver seus filhos misturados com pessoas normais, quando, na verdade, eles se dão melhor quando estão em meio do bloco deles. É uma realidade. Sim. Então, há uma grande discussão no mercado. Tem escolinhas particulares voltadas para portadores de síndrome de Down, como tem escolinhas que absorvem autistas, e que não dá para misturar com crianças normais. Por quê, querida Juliana? O preconceito nasce até no meio das crianças. Sim. O que é muito agradável durante algum tempo, onde todos são crianças, começa a não ser tão agradável quando um começa a ser mais normal, vamos dizer assim, e outro continua com a sua deficiência. Aí já começa a acontecer um afastamento. Sim. Assim como não consegue acompanhar um currículo escolar. Mas é evidente, tem de se desenvolver currículos escolares especialmente voltados para esse tipo de crianças, ou jovens adolescentes. Sim. Então, há uma grande discussão no mercado. Pai quer ver, ele é normal, não. Há de se ter calma. Não é bem assim, né? É como se fosse uma orquestra. Eu conheci um geneticista que trabalhou muito tempo sobre isso, o professor Jérôme Lejeune, no Instituto de Progenese,
em Paris, que foi o grande descobridor da trissomia do 21, e que ele dizia assim, eles são ótimos. Só que nesse bloco todo, todos tocam na orquestra. Toca mais atrasado. Ele toca, mas ele toca mais atrasado. O acorde dele é uma gota mais atrasada. Você não percebe direito, mas depois você vê alguém está atrasando um pouco no toque. E é a realidade desse mercado de deficientes, especialmente uma área que eu atuo, repetindo, há 36 anos, que é a de síndrome de Down. Maravilhoso. Eu já fiz palestra até no Acre, para falar, calma moçada, é legal, é só ter um pouco de calma. E muita gente te procura quando, só para a gente dar, quando tem um diagnóstico para lembrar um pouco, depois nós vamos falar de coisas mais divertidas. Nós distribuímos, por exemplo, cartilhas, um monte de cartilhas, pequenas cartilhas, ensinando pessoas nas suas casas o que é exatamente a síndrome de Down, o que você pode ajudá-las a entender melhor seus filhos. Hoje, essas cartilhas que a gente faz são distribuídas só para áreas muito carentes, que não tem o quê? Que não tem internet. Porque isso tudo hoje está dentro da internet. Você abre Projeto Down, tem isso tudo lá dentro. Como tem um livrinho que é atualizado a cada 3, 4 anos, trazendo as últimas pesquisas sobre a área de Down. Eu falo de boca cheia porque é um projeto que deu certo. Além da gente ganhar prêmio, que é sempre uma coisa estimulante, prêmios assim, olha, uma campanha ganhou da Sociedade de Relações Públicas, a Associação dos Profissionais, não sei o quê, né? E na verdade tudo começou com um pequeno folheto onde eu usei até meu filho, que era um molecote, sentado num cadeirote. As crianças sentavam num cadeirote. Você não, que já nasceu moço, não tinha cadeirote na sua época. E era um tipo de folhetinho que dizia assim, você diz mongol ou mongoloide. Nós dizemos síndrome, não, diga síndrome de Down. Ou ainda dizia assim, os amigos preferem chamá-lo de Bruno. Ou seja, não faz tanta distinção. E explicava como nasceu, como se descobriu o que era síndrome de Down. Agora vamos falar um pouco de teatro. E você sente que evoluiu a síndrome de Down nesses anos todos? O que você sente que foi a maior então, evolução? O grande resultado disso tudo é que hoje, assim como eu percorri o Brasil inteiro, levando a informação, esse era o negócio, levar a informação de que com calma as coisas dariam certo. Hoje existe em cada cidade, em cada grande capital brasileira, em cada grande cidade do interior, e talvez em cada pequena cidade do interior, uma associação, menor ou maior, voltada para síndrome de Down. Ai, que bom. Hoje o Brasil tem uma população estimada entre 300 a 320 mil portadores da síndrome de Down, que é uma comunidade e tanto. 300 mil é gente que não acaba mais. Hoje eles estão nas ruas, estão nas propagandas, estão todos os reis das propagandas hoje. Estão incluídos cada vez mais. Foram incluídos cada vez mais. O problema maior da inclusão é a dificuldade da escola, do aprendizado. Mas acho que com o tempo ainda chegaremos a ter. Na Europa tem um bom exemplo, é a Itália. A Itália tem, porque tinha muita síndrome de Down nascida no sul da Itália, porque até por uma mescla de correntes genéticas no sul da Itália, entre mouro e italiano, bom. As escolas na Itália, escolas de primeiro nível, depois no meu tempo chamava-se primário, não é primário que chama, mas chama primeiro nível, como é que é? No meu tempo era primário também. Você é uma mocinha? Como você lembra de primário? Não é da minha época. Bom, em cada uma dessas escolas, cada classe tem uma profissional de deficiência, de plantão, para acompanhar o desenvolvimento de uma ou duas crianças que sejam portadores de algum tipo de deficiência. E eles estão junto com todas as outras crianças, exatamente não é isso. diferente Mas daqui. tem um acompanhamento. Tem não um acompanhamento. Deixa esse portador ficar muito atrasado, nem ser segregado.
ficar no cantinho, não vai jogar futebol porque ele é meio ruim de perna. Não, não, não. Vai jogar futebol com a perna errada, vamos. É, bem mais evoluídos que a gente, né? Nesse No sentido. Brasil é complicado. No Brasil você tem preconceito contra tudo, né? Contra Hoje tudo. você tem também lei Tudo. contra qualquer preconceito. Qualquer coisa é preconceito. Você não pode brincar porque é tudo politicamente correto. Eu não posso nem falar que você está muito bonitinho, porque vão dizer, o velhinho assanhado falou da sobrinha dele que ela está muito bonitinha. Já me crucifico Tudo na tem. primeira esquina. Pô, sabe que eu fiquei interessada? Que você foi amigo de muitos famosos, né? E também namorei muita gente famosa. Muita gente famosa. Eu acho que tem que contar um pouco disso aqui no podcast, porque você nunca contou isso em outros lugares, outras entrevistas. A minha vida inteira me recusei É verdade que o a namorar rei gente feia. Pelé te trazia um perfume toda vez que ele viajava. É verdade. Quem te contou isso? Ah, eu li alguma matéria sua. O Pelé foi um amigo meu durante uma época, especialmente quando ele foi depois trabalhar, jogar no Cosmos, nos Estados Unidos, né? Eu tinha uma relação legal com o Pelé. E eu tinha experimentado uma vez na vida, nos Estados Unidos, o perfume Polo, que uso até hoje, e custava caro na época, porque tinha uma incidência de taxa de exportação. Até hoje. Ele, toda vez que ia para os Estados Unidos e voltava, ele trazia na bolsinha dele, a gente se encontrava para jantar, ou para tomar um drink, alguma coisa, ele me trazia um vidro de Polo. Ai, que fofo. Eu uso até hoje um perfume. Você era muito amigo da Hebe também, não é? A Hebe... Hebe... foi madrinha da minha Scarpa. filha. Foi uma grande companheira, ela e o marido, que foi meu parceiro de noitadas, de viagens e tudo. Vou te mostrar fotos até muito divertidas para você dar um pouco Não, de eu lembro risada. que ela fez uma festa na casa dela que eu fui pra Bianca, que era um shabá, era alguma coisa. Pode ser? Vocês eram muito amigos mesmo. Não estou achando, mas tem de achar, né? Mas eu vou achar. Aqui, por exemplo, tem eu e a Hebe mostra, vai mostrando essas numa fotos. boate que chamava-se Gallery naquela época. Ai, que legal. Mas, melhor ainda... Olha a Hebe, mocinha. Acho que achei aqui. Mas aqui é no... Gallery, tio, eu fui da fase do Gallery, pra você ver que eu não aqui- sou tão novinha assim, viu? Aqui num Réveillon, Eu peguei o Gallery. no Maxims de Nova York, que era um restaurante do Pierre Cardin, que usava o mesmo título do famoso Maxime de Paris, onde eu e tia Hebe, que Deus a tenha, com os nossos maridos e mulher, quase que habitualmente passávamos o final do ano juntos. Foi uma grande parceira da minha vida durante algum tempo. Aqui tem uma outra foto, também no Réveillon de... Não precisa, ele chega, Não, ele ele chega. chega É até verdade. aqui. No Réveillon de Nova York, onde casualmente a moça que está sentada no meu colo, eu juro por Deus que é minha mulher. Aqui um pouco mais, aqui mais Tia moça. Marli? Não que ela fosse viciada em sentar no colo alheio, mas era minha mulher. Uma com a linda qual mulher, com a qual eu gente. tô Mulherão, viu? com a qual eu tô casado há mais de 40 anos. É meu segundo casamento. Bons tempos, né, tio? Você sabe que hoje o casamento não dura, né, na minha geração. Não. Eu sou separada nem e um todas pouco. as minhas amigas também. Mas não é um pouco isso. Também é uma questão, eu não sei se é... Não é genética, mas tem uma coisa de... A internet matou, a tecnologia matou as relações. E matou. dura muito pouco tempo, muito pouco tempo. E ninguém mais se relaciona, ninguém mais Não. namora, ninguém mais Não, nada. não, Tá todo mundo, não. cada um com o seu celular. Não, o seu celular. É isso. Um dia vamos transar com todo respeito. Eu e amor queria nesse morrer com um programa. velhinho, mas meus planos foram por água abaixo. É. Assim. Eu vou ficar... Duro vai ser quando Agora, você for obrigado a namorar só pela internet. Só por metaversos. Tudo. Só meta, exatamente. Aí vai ser triste. Você acha que vai demorar muito esse mundo totalmente de Do jeito que tecnologia? vai, Porque tá indo muito rápido, Do jeito né? que vai, eu acho que não vai demorar muito, As pessoas só se conhecem agora por online, Eu tive faz também- tudo pelo celular. Eu tive também uma época que eu, baseado nesse conceito de um novo tipo de comunicação, dirigi um jornal, que era um jornal trabalhista voltado para a classe de trabalho. Não era um jornal comunista, como os outros diziam. Não, era um jornal trabalhista, onde eu sucedi Samuel Weiner, vou repetir, que era um nome famosíssimo no mercado nacional de jornalismo. Aqui uma foto para a gente matar uma saudade. Eu, com uma gravata Mostra. que era tão larga que parecia um babador, aqui no cantinho,
com toda a redação Bonitinho. do jornal Última Hora, anos 70. Legal. Quer dizer, esta pilha de gente aqui fazia um jornal O diário. Jornal Última Hora era o maior jornal? Não, era um jornal, era o terceiro jornal da cidade. Terceiro. Só que ele Que tinha... era Folha, Estado e Jornal Última Hora. Tá. Só que ele tinha um tipo de comunicação e foi o primeiro a usar cor. Ah, que legal. Eu tive o prazer de publicar a primeira foto a cores na primeira Que página legal. da Última Hora. Não havia fotos a cores. E a gente só podia depois usar fotos na primeira página e na contracapa. Não dá para botar cor no meio, como hoje qualquer jornal faz. E também tive o prazer de reformar, voltando a falar de fofoca, Boa. de reformar duas revistas. Uma que tem até hoje, e a outra também tem, só que o enfoque é outro, se chamava Contigo. As duas eram revistas de fotonovelas, que não é a sua época. Fotonovela é o seguinte, era novela em fotografia. Então, a moça que trabalhava no telefone, a telefonista, ficava falando com você aqui, e ficava aqui vendo a telenovela da época, que não era telenovela, chamava-se fotonovela. Tinha artistas famosos, tinha só astros deste tipo de novela. Que bacana. Né? Então, chegou um tempo que esgotou, porque começou a entrar a novela. Mas eu acho que eu peguei essa época que as revistas falavam muito de novela. Pera, deixa eu chegar lá. Ah, tá. O que aconteceu? Para a gente não perder o trem, a gente foi reduzindo o espaço da fotonovela, cheia de fotografias, no volume da revista, primeiro a Contigo, depois uma outra chamada Capricho, fomos reduzindo e introduzindo o quê? Fofocas sobre o universo televisivo. Então, a revista Contigo foi a primeira grande revista brasileira a se dedicar a fofocas sobre artistas de televisão da época. E sempre uma bombástica, vamos Sempre, combinar? sempre. Eu ficava esperando a semana contigo. Porque eu Sempre, falava, sempre. meu, chegou a contigo. Sempre, Nossa, sempre, fulano sempre. tá com Beltrano, que tá com Exatamente Ciclano, isso. que tá não sei o Que quê. era o princípio da coluna. Ah, peguei isso também, tipo. Era o princípio da coluna, não. era o princípio da coluna ampliado. É. Fora que dava um trabalho lascado, que você tinha que procurar grandes fofocas toda semana, porque era E você semanal. trabalhou na Contigo nessa fase, na Eu época? fui diretor da revista Contigo. Eu reformei a Contigo. Tá, na Abril lá. Na Abril. Eu trabalhei anos na Abril. Tá. E também reformei uma revista que era também de fotonovelas e fizemos um outro enfoque. Fomos reduzindo as fotonovelas e aumentando o quê? Um tipo de Cláudia mais popular, voltada para a mulher, para casa, para filhos, para, né? Lembro muito, Para o claro. universo, mas com uma gota de fofoca. Uma gota mais elegante, mais comportada, mas sem deixar a fofoca. Que chegou a vender, naquela época, foi quinzenal, 350 mil exemplares a cada 15 dias. Nossa. Capricho. Hoje deve vender muito pouco, porque faz do bloco que foi Mas depois vendido a Capricho junto com virou o Veja. uma revista pra jovens, né? Não, Contigo sempre. Não, Não, a Capricho. não. Aí vem outra revista minha. Você vai lembrar, acho que você lembra. Aí, como existia um princípio de universo jovem na televisão, era o começo da MTV nos Estados Unidos, e que estava botando um pé no Brasil, Sim. a gente queria pegar aquele universo e também mexer com fofoca e misturar tudo. Então lançamos na Editora Abril uma revista chamada Pop. Que era o quê? Acho que eu lembro. Era o mesmo universo da MTV. Você podia publicar uma fofoca vamos dizer, do Chico Buarque aqui, e uma do Elton John aqui, ou do grande conjunto da época, era muito voltada para esse universo jovem. Quer dizer, ele era menos popular, mas era muito aberta à cabeça do jovem. Pessoas mais velhas não entendiam muito, porque os conjuntos eram quase desconhecidos dos mais velhos. Mas a molecada conhecia todos, como acontece hoje. O fã do universo da sertaneja conhece todos, entre os quais meu filho, conhece todos os conjuntos, as duplas, etc, etc, etc. Mas quando aparece na televisão, você fala, mas você não conhece, então quem é? Passou o seu tempo. Você não é mais se foi, mas hoje não é mais uma fanática pelo universo sertanejo,
como existe no Brasil inteiro. Sim. Então, ficou restringido para este universo. Contigo, Capricho e depois Pop, falava de universos diferentes, mas sempre com um tom de bastidor, vamos chamar assim. A fofoca era o acontecimento, Sim. o fato, o escândalo do bastidor. Gente, que carreira, hein? Passou... Estou cansado, você não Nossa sabe. Senhora! Sou um senhor de idade. Principais revistas, os principais jornais, esse homem já teve por trás de tudo. Agora, se eu perguntar para um dos seus câmeras, vocês já ouviram falar em Gibão? Ele vai dizer assim, quem? Ou então vai dizer assim, não morreu aquele lá? Não, agora você vai estar eternizado aqui, ó, no Estrela Podcast. Pra sempre vão digitar de bom, vai ter a nossa entrevista. Então, isso que importa agora. Eu tenho... E depois eu fiz um talk show. Aí já um pouco assanhado. Que ano, mais o ou universo. menos? 80. Depois, daí você saiu de trabalhar na... Quando eu saí da Abril, eu fui convidado pelo Otávio Filho de Oliveira, que era o diretor e dono da Última Hora, que tinha sido vendida, da Folha e de um jornal mais popularesco, chamado Notícias Populares, isso dos velhos tempos. Eu saí da Abril porque fui convidado para dirigir a Última Hora, que era um jornal onde eu tinha sido criado e que me entusiasmava muito fazer uma mexida e mexer, revolucionar o jornal. Sim. Coisa que a gente conseguiu fazer. Mas depois, quando o Notícias Populares cresceu muito com a fofoca, o crime, a coisa mais de baixo nível, a Última Hora foi sofrendo. Então ficou no mercado Notícias Populares, que depois fechou, e a Última Hora encerrou o seu expediente. Mas ela durou muitos anos. Todo este tom de jornalismo, de comunicação, em algum tempo, numa emissora muito... Eu sempre trabalhei em coisa pequena que eu consegui aumentar. Havia uma emissora chamada Rádio Mulher em São Paulo, que hoje é dos bispos da Record. Da Record, e que não chama mais Rádio Mulher. Eu fiz um talk show lá, onde eu fazia ao vivo isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, eu brincava, isso que eu fiz, você cresceu, ficou mulherão, não sei o que lá, esse tipo de, esta intimidade sem avançar sinais, você fazia com políticos, artistas e todo mundo, até mesmo, por exemplo, só para lembrar, acabou de passar por aqui uma figura que eu gosto muito e que está na moda até hoje, que foi presidente, chamado Michel Temer. Mas, além do Michel, foram visitantes de um talk show que eu fiz, figuras mágicas e ídolos mundiais, que eu podia chamar, como Roberto Campos, por exemplo, que era meu ídolo na área de economia, que foi lá contar histórias da vida dele e contou histórias até de um bar que ele frequentava antigamente, na Rua São Luís. Nossa. Lá atrás. Não trouxe todas as fotos, senão fica parecendo que eu estou fazendo um comercial sobre a minha vida. Não, maravilhoso. Que vida, que carreira. Aqui, para a gente dar um pouco de risada, quer ver? Vou mostrar uma outra história muito divertida, anos 70 também, final dos anos 70. O governador de São Paulo, decretado pela ditadura militar, chamava-se, morreu agora há poucos anos, com 92 anos de idade, chamava-se Paulo Egídio Martins. E já havia, foi mais anos 80, acho, já havia a Boate Gallery, que fez fama. A minha agência, só para você dar risada, era a dona da conta do Gallery. A agência, com seu tio no comando, é que deu o nome de todas as casas noturnas do grupo Gallery. Nossa. Como deu o nome de Hipopótamos, do Ricardo Amaral, que era uma figura muito amiga minha no Rio de Janeiro, que teve em São Paulo também. Gallery é um nome que eu inventei porque Do João Vitor Oliva, dentro né? de uma boate tinha um jardim no fundo com um vidro separando, onde um arquiteto de interiores, vivo até hoje, noventão, chamado lindo. Hugo de Patti, colocava ou estátuas dentro dessa floresta ou grandes quadros. Então havia um mix de você dançar aqui Sim. e você ver lá obras de arte. Então o que era? Uma grande galeria.
Daí o nome Gellert. Eu lembro do Gellert, eu amava. O Gellert foi Nossa. o rei da cocada da noite brasileira durante muitos anos. É. Muitos anos. Muitos anos, porque pegou minha juventude também. Você Eu frequentava lembro lá? de festas Você no ia de vez em quando ia lá? Gellert, quando era festa no Gellert. Nossa, festa do Gellert. Sim, eu ia. Eram Lembro grandes muito. tempos. Nossa, a cidade era diferente. Era. É porque era menos. As pessoas não eram mais assim. Tipo assim, as pessoas viviam mais. Eu também agradeço a minha juventude, porque eu não tinha celular quando eu era bem jovem. Lógico. Não tinha Instagram, não tinha rede social. Rede social já matou todo mundo. Mas assim, eu agradeço por isso também. Eu não sei como vai ser na vida dos meus filhos. Eu acho que meus filhos nem vão casar, você quer saber? Porque eles, como eles são filhos de mãe separada, eles já falam: então, mãe, quando eu casar, não sei o quê. E quando eu separar, não sei o quê. Tipo assim, eles não têm a cabeça de pai e mãe. Eu me separei, eles tinham 4 anos, né? Então, assim, eles não conseguem. Então, assim, cada vez mais. E como é a vida de avulsa? Mãe solo? Maravilhoso. Graças a Deus, Deus me iluminou com 2 tá meninos available, não? lindos, gêmeos, maravilhosos. Você está um pouco exposta a novos compromissos ou está um pouco recatada? Não, eu tô 7 anos meio que sem ninguém. Namorei 2 vezes mais rápido, mas assim, eu sou feliz sozinha. Mas se expõe um pouco. Eu sou feliz assim, sozinha, sabia? Não se expõe, fica guardadinha? Não. Não. Como é que esses também foram? não. Tem uns Não, por crushes, favor, também, uns paquera. Assim não, né? Senão morre afogado. Não, lógico que não, tem que Senão ter, morre né? Mas afogado. assim, eu não tenho mais essa necessidade de ter que ter alguém, de ter que ter um par, de ter que ter um marido dormindo e acordando comigo. Sim. Acho que eu nem consigo mais, você quer saber? Eu tô tão realizada sozinha, assim, que... Não é porque eu não tenho, é porque eu tô bem, assim, sabe? A vida a só... E eu fiquei 15 anos, tá? Casada. 15 anos. É bastante. Bastante. Conheci o Léo, tinha 23. E sua relação com ele hoje, como é? Péssima. Péssima. Não chegou a ser amigo. Eu, por exemplo, a minha Última primeira mensagem mulher... é: você é um monstro. Eu, por exemplo, com a minha primeira mulher, sempre mantive até hoje uma relação muito saudável. Sabe o que é o erro das pessoas que se separam? Filho. Sabe qual é que é o problema? Eles separam, eles têm raiva de pagar pensão, eles têm ódio, eles não conseguem ficar amigos, nossos amigos. E é isso, eles acham que é isso, separou cada um para um lado. E assim, você perde todo um apoio emocional de ter um cara presente na criação dos seus filhos, querendo ou não. Tenho 2 meninos entrando na adolescência. Não é fácil, tem coisas que eu não sei com quem conversar, sabe? Lógico. Mas eu não tenho amizade com ele, não tenho essa relação. Os pais dele são maravilhosos, grandes avós, mas com ele... Eu sou, até hoje, tenho uma relação muito cordial com a dona Pepita. Pepita Rodrigues, gente, ele foi casado com a Pepita Rodrigues, que é mãe do Dado Dolabella e do Gibinha, né? Quando eu ia, às vezes, para Disney, levar meus filhos, eu levava os filhos dela com o Dolabella também, iam no mesmo grupo. Os meninos me chamavam de tio, até velhos hoje já estão, um mora... Acho que... Fernando, né? E o Dado, que ela tem. O Dado é meio complicado, agora namora com aquela... Agora tá bem, agora ele tá calmo. Agora, ele nunca tá calmo, é sempre um pouco... Mas o Fernando hoje mora fora do Brasil, não sei onde, mora fora do Brasil. E o Gibinha casou e O Gibinha casou e separou. E hoje mora no Rio, com o segundo casamento. Do primeiro casamento tem uma filha de 20 e poucos, que é uma beleza de mulher. Que linda. Maravilhosa. Parece a Brooke Shields dos velhos tempos, que não é do seu tempo. Como que é o avô Giba? Como que é o avô? Vovô É complicado, Giba. ele mora no Rio, né? Mas ele vem com uma certa regularidade. E tem uma pequenininha de 6, 7 anos, chamada Maria, que tem um dom do avô. Ela, e o dom do Gibinha também. Ela desenha. Ela consegue... Então ela... outro dia... E você desenha também? Eu sempre desenhei, né? Por exemplo, os logotipos de lugares como Gellert, outros santos, tudo, eram desenhados, criados por mim. Eu vou desligar o celular porque é um horror. Espera um pouquinho só. Eu esqueci, me perdoe. Eu acho uma falta. Imagina. Acho uma falta de. Me perdoe realmente. Porque se tocar aqui eu vou ficar com. E a gente ainda tem bastante tempo, viu, para falar outros assuntos. Eu quero achar uma foto que eu estava falando para você. Mas vamos lá. E a Bianca, a gente não falou dela. A Bianca é uma menina. Essa aqui? Então, você tem 3 filhos, o Gibinha, o Bruno e a Bianca. Bom, e tenho uma mulher, que ela vai ficar zangada comigo, mas isso é ainda alguns anos atrás. Maravilhosa, tia Marli. A primeira dama. Deixa eu mostrar a tia Marli de perto, que ela é linda, elegante. Sempre foi muito elegante, eu lembro dela. Uma mulher tão sofisticada, gente. Muito, não é? Muito elegante, sofisticada. Ela faz o que pode. Tia, beijo. Ela foi muito amiga, ela é muito amiga da sua mãe, né? Muito. Elas ficam tricotando, que é um horror.
Fica mandando uma para outra. Fica, É um tricô lascado. Quando ele tá falando? Tô falando quando você tá. É um tricô lascado. Uma amizade que durou muito, que dura muito, maravilhosa. Havia, uma época, na televisão brasileira, um tipo de programa que era disputado pelas redes, né? Não eram tão grandes redes na época, mas tinha a Tupi, tinha a Excelsior, tinha a Record. Cada um tinha um programa de auditório que fazia muito sucesso. Nesses programas de auditório nasceu o Silvio Santos, que cresceu porque ele comprava horário dentro da TV Paulista, antes de ser Globo, e fazia o que queria dentro, ou seja, ele vendia tudo, e deu certo, tanto que comprou uma emissora. E hoje tem uma rede. Deu bem certo. Havia o Chacrinha, que era uma coisa muito especial, porque era meio palhaço, era meio divertido, era meio surpreendente. Ele deitava e rolava, era muito divertido, mas que também era um programa de auditório. Eu peguei o Chacrinha, Chacretes. E havia um outro, sisudo, mas uma figura admirável, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, como trabalhei com o Chacrinha e com o Silvio Santos, que se chamava Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Que era o dono dos domingos. Os domingos, o último programa de domingo... Ele ainda está vivo? Não, o Flávio já tomou o rumo dele. Eu fui jurado de todos esses programas. Aqui, para a gente morrer de rir, lembrar velhos tempos, tem o Flávio conversando comigo no júri e tem o Flávio, aqui sem o Flávio, eu no júri do Flávio. Eu não trouxe também do Chacrinha e do Silvio Santos, porque fica parecendo que eu estou fazendo promoção. Promoção em causa própria. Você gostava de ser jurado? Era muito legal. Era legal? Era muito legal. Então eu ia na condição de representante da coluna Giba 1, mas também de Contigo, que era uma revista voltada para o universo da televisão. E já tinha uma super credibilidade, né? Todo mundo já tinha medo. Se você falar mal, nossa... Só para a gente lembrar um pouco. Eu também criei, eu não posso falar sempre eu, que é um horror, isso me perdoe. Não, imagina. Nós criamos uma coisa que tinha muito na Itália e tinha um pouco nos Estados Unidos naquela época, e que a gente criou umas 2 ou 3 figuras que frequentavam lugares, frequentavam boates, frequentavam televisões, que se chamava, importado da Itália, chamava-se paparazzo. O paparazzo, ou paparazzi, se fossem muitos, era o fotógrafo que ficava de plantão nos lugares para pegar uma foto excepcional. Sim. Ou o cara cuidando do nariz, ou o cara dando um amasso na moça, para pegar um lugar. Mas o termo paparazzo surgiu nessa época? Dessa época no Brasil. Tá. Começou fora do Brasil. Tá. Tanto que é um nome italiano. Porque na Itália havia muitas revistas de fofoca. Sim. Tem uma famosa chamada Novella 2000, que não era antes dos anos 2000. Ela chamava Novella 2000, quer dizer, é como se ela antecipasse, era como se era a novela da vida, a novela das fofocas dentro de uma revista. Era branco e preto com uma capa na cor meio avermelhada. Não tinha revista colorida na época, se usava branco e preto. Que legal. Né? Bom, e dentre cultura, gente, esse podcast. Olha tantas coisas que o Giba tá trazendo dos nomes, paparazzi, de onde que veio, de onde que surgiu. Eu nunca tinha parado para pensar que realmente de origem italiana e todo mundo fala paparazzi. Paparazzi, eu odeio paparazzi. Eu tenho uma moça que trabalha conosco em casa de vez em quando, que ela... Mas vocês, nessa época de Contigo, vocês tinham muitos paparazzis que trabalhavam para vocês? 2? Só 2? Só 2. E tinha um chamado Dimas Schettini, que fez história em São Paulo, e que frequentava à noite. Pô, os caras então, eram bons, eu falei agora há pouco, eu comecei a falar do Paulo Egídio Martins e me perdi no pedaço. Vou voltar. Tá. Então, numa noite, no Gallery, Paulo Egídio Martins, governador do estado, sozinho, available, viu uma moça chamada Marta Rocha, ex-Miss Brasil, sozinha, available, e o nosso paparazzi fotografou eles dançando, meio chegadinhos, e foi parar na primeira página de um jornal chamado Última Hora naquela época. E era um escândalo. Mas veja, era nada mais do que uma grande fofoca. Não aconteceu nada com eles. Eles só dançaram juntos. Mas era muito divertido fazer isso com o governador do estado e com uma ex-Miss Brasil, a mais famosa de todos os tempos.
Gente, olha essas fotos. Quanto que vale isso, hein? Isso aí vale dinheiro, hein? E nós éramos Marta um jornal Rocha. pequeno, chamado Última Hora, mas que se atrevia a fazer essas coisas. E vendia à custa de um novo tipo de jornalismo, que era o espírito da coluna, da Contigo e até da agência de comunicações e, na verdade, até do Projeto DAO. Então daí vem o termo o pai da fofoca. Tá Justamente, explicado. Justamente. Você, você não, sabia que isso gerava audiência, gerava mais vendas e você sempre quis claro, porque vir forte nesse mercado. Isso vende, quer dizer, você vê, naquela época, um jornal na banca estampado, com o governador dançando com a Miss Brasil, você fala, mas como é que é? Casa não é ganhar, vou comprar. Você vendia. Dá uma notícia do teu maior furo, assim, que você acha que foi bombástico e que mexeu com... O romance, na época do Fernando Collor, tinha uma ministra da Economia um pouco assanhada e um pouco... foi assanhada, casou até com o Chico Anísio. Teve filho com o Chico Anísio. Aqueles que prenderam a nossa poupança. Justamente. Ela que prendeu a nossa poupança. E ela gostava... Ela tinha um caso com o Collor? Pera, ela era ministra do governo Collor. Ah, tá. Então, sim. A pasta dela, o Ministério da Economia, é que fez toda a programação que bateu a nossa carteira quando o Collor assumiu. Ficamos tudo com o dedo na mão, o nosso dinheiro só apareceu depois de 2 anos, foi uma tragédia, eu quase quebrei com a agência grande. Bom, mas ela se apaixonou por um ministro da época do Collor, que era um veterano de guerra, não vamos ficar com conversa, era um veterano de guerra, casado, bem casado, do norte brasileiro. Então, a nota sobre que os dois estavam tricotando, ou um pouco mais do que faziam tricô, dentro do governo, eu dei, e que foi um escândalo. Nossa. Porque chamava-se Bernardo Cabral. Era um ministrão do governo Collor e ela era uma ministrona. Ele era bem mais velho que ela. Agora, o tricô feito entre as duas partes foi parar na última hora. Olha essa última hora, viu? Eram tempos fantásticos. A cidade era menor, o país era menor, o rio não era o rio de hoje, o rio era uma coisa muito agradável. Muito agradável. E você amava o que você fazia, né? Eu sempre amei o que fiz. Até hoje que eu faço uma coluna de política na internet, que eu faço todos os dias de manhã. Legal, já divulga. Tenho muito prazer, chama Giba 1, é só batucar Giba 1 aparece. Tenho muito prazer em fazer, mas mantenha um pouco o espírito da entrelinha, né? Quer dizer, o espírito do bastidor. Não meramente quem ganhou a eleição ontem na Câmara ou no Senado. Alguma coisa que tenha acontecido lá no meio. Entendi. De bastidores justamente. Dos políticos. Tipo, Dona Michele, ex-primeira-dama, estava lá e tinha certeza que o fato de ela ter participado de um jantar, ela conseguiria fazer uma força e eleger o rival do Rodrigo Pacheco, que era o Rogério Marinho. Então foi até o plenário, acompanhando a Dona Damares, que tomava posse como senadora, certa que o Rogério Marinho ia ganhar. Ficou longe. Quem ganhou foi o Pacheco. Isso foi uma nota que pouca gente deu. Quer dizer, é um bastidor. Que bacana. É um bastidor. E você tem essas informações como? Não sei. Ah, tá. Isso aí já são anos, né? Aí é janela. Aí é janela. Tá certo. Tá certo. Isso aí é experiência que ninguém tira, né? E com um agravante pior. No meu tempo, não tinha como tem colunas de hoje. Tem assim, fulano de tal, e depois tem embaixo assim, com fulano de tal, fulano de tal. Quer dizer, um cara faz ajudado por 3 pessoas. Sim. No meu tempo era o seu Gibinha aqui, o seu Gilberto aqui, o seu Giba aqui, o seu Gilberto aqui. Quer dizer... O Gibinha te ajudava? Não, o Gibinha era eu mesmo. Ah, tá. Tô brincando. Achei né? que era seu filho. Só tinha um cara. O cara tinha que se virar. E hoje você não... Twitter você não mexe muito, não. Porque não. Também é um lugar que virou uma coluna social, né? Eu sou um pouco antigo. Quer dizer... Você eu tenho... também, viu? Eu, por exemplo, se você me perguntar de uma música nova, nessa safra nova, eu não vou me ligar. Se você me perguntar quem foi o maior cantor que você já ouviu na vida, eu vou dizer para você Frank Sinatra.
Maravilhoso. Porque é uma coisa que durante anos eu cheguei inclusive a assistir Frank Sinatra no Brasil, era uma coisa que era uma inspiração para mim, é uma festa, Frank Sinatra. Mas antes de você perguntar para a gente jovem, se lembra do Frank Sinatra, vai lembrar assim, meu pai falava muito do Frank Sinatra, né? Como falava muito do Tony Bennett, cada vez mais distante, né? Que fantasticamente, há 2 anos atrás, um pouco mais, gravou 2 discos, imagina a cabeça dos dois como é boa. Gravou Tony Bennett com Lady Gaga, no mesmo CD, quer dizer, 2 discos com os dois trocando figurinha. Ele gravou até com a Amy Winehouse e o Tony Bennett. Amy Winehouse era um pouco... A Lady Gaga é a Mas ela era gênia também, né? Era a Anitta melhorada. Eu tenho profundo respeito pela Anitta. Respeito. Não vai dizer... Não me lembro nenhuma música dela. De vez em quando vejo um clipe. Mas eu acho... Como inovação, né? Mas, justamente. Um produto inovador. Ela achou um buraco, falou, é por aqui que eu vou. Hoje a Anitta é reconhecida no mundo, canta nos Estados Unidos, fala inglês melhor do que qualquer um de nós. Quer dizer, aprender inglês no tacômetro. Ela que tinha saído do subúrbio. Ganha uma fortuna. Outro dia saiu na revista Forbes que ela tem no bolso 400 milhões de reais. Uma menina que, há 6 anos atrás, 5, mais um pouco, né? Ninguém dava um centavo, ninguém sabia quem era, como aconteceu com Lady Gaga. Ainda o tempo da televisão. O Silvio Santos, na época... Ele era legal? Ele é legal? Ele é muito legal. É um comunicador imbatível. Imbatível. Como o Flávio era, num outro sentido. E o Chacrinha, no sentido dele, divertente. Eram 3 fantásticos. Já está com quase 90 e poucos anos, né? O Silvio Santos e está super bem. Lógico. E ainda dá palpite, tira programa do ar. Agora quer mexer nos domingos, briga com as filhas, etc. Outra coisa. Tinha uma época que ele não queria dizer que era casado. No começo da vida dele, ele dizia que era solteiro. Então, a gente sabia que o Silvio Santos era casado e que tinha filhas. Um dos paparazzi de Contigo passou dias na porta da escola das meninas, plantado, até fotografar as meninas. 2. E a revista Contigo publicou na capa, estas são as filhas do Silvio Santos. Ou seja, desmascarou o Silvio, disse que ele era casado e tinha filho. Esse espírito que eu te falo. Sim. E ele tinha muita vontade de fazer um Oscar Tupiniquim. Então ele comprou de um menino que fazia uma revistinha trivial, pequenininha, de televisão, comprou o título de Troféu Imprensa e fez um negócio chamado Troféu Imprensa, que dura até hoje. Naquela época, na condição de júri e na condição de participante, ou na condição de ser um cara desse mercado, eu fui escolhido numa das premiações do Troféu Imprensa de dar o primeiro troféu de primeiro cantor a uma figura que você vai morrer de dar risada se eu achar a foto, mas que faz lembrar tempos de ouro de todos da minha geração. Gente, quem será? Eu vou achar daqui a pouco. Achei. Aqui tem. E naquela época eu já era careca e deixava o cabelo aqui assim. E usava paletós divertidos. Essa foto, veja, de 1971, tem o Gibaum, que já existia na época, dando o troféu imprensa para um garoto que tinha crescido muito e ganhava o seu primeiro prêmio de melhor cantor do ano. Então, é uma foto, eu e o Roberto Carlos. Olha! Gente, que demais essas fotos suas. Mas, um barato, né? Barato, você não tem vontade de enquadrar e deixar isso tudo, porque cada foto... No final, eu vou te mostrar uma outra coisa. Gente, que bacana, já pode falar. Vou falar mais um pouco. Você tem que me interromper, que eu falo muito. Não, a gente ainda tem tempo, ó. Quer Me ver? São avisa. 6h10, a gente tem até às 7 horas aqui pra gente estar conversando. Bom, também a agência, quando eu disse... Só não pode ficar muito longa, senão fica chata, mas a gente... Mas eu acho que tá animado. Tá animado, acho que a não? gente tá animado, Ou meia né, boca? Linus? Tá animado, não? Ou mais Acho ou que a menos? gente ficar mais Ou uns chato? 20 minutos vai ser o... Aí me avisa 30 quando... minutos, tá? Me avisa quando... Por aí. Só pra... Também na agência, a gente fez coisas que motivassem notas que a gente distribuía para os jornais
e que convocava os jornais para participarem da informação que a gente queria distribuir sobre o produto que era nosso cliente. Dá para entender? Uhum. Uma vez nós queríamos colocar no mercado do Rio de Janeiro um whisky, quase um bourbon, chamado Jack Daniels, mundialmente conhecido. Sim. Só que o carioca não engolia Jack Daniels nem a paulada. Num carnaval, a gente criou um vestido de cowboy, curtinho, com umas franjinhas, um chapéu igual de cowboy, escrito Jack Daniels aqui, um sutiã com franjinhas, muito apertadinho, por uma moça chamada Monique Evans, que na época era uma grande modelo, e ela ficou sambando nos bailes de carnaval do Rio de Janeiro, que eram transmitidos pela Globo, indo de camarote em camarote, requebrando nos camarotes e se olhando no seu derrière, ou seja, no seu traseiro, a marca Jack Daniels. Nossa. Através disso, nós conseguimos abrir a cabeça do carioca e conseguimos entrar, botar um pé do Jack Daniels no Rio de Janeiro. Jura? Olha a estratégia. Usando a Monique como a primeira boom door. Quer dizer, não era um outdoor, era um boom door. Ou seja, os cariocas têm que se impressionar com a bunda. O cara ficava olhando e lia Jack Daniels. Entendeu? Porque estava escrito aonde? Estava escrito aqui. Quem que foi essa ideia de gênio? Tinha logotipo escrito aqui. Uma outra vez, tem uma empresa multinacional de varejo chegando ao Brasil, chamava-se Dillard's. E entrou no shopping Guatemi. Dillard's, eu lembro. E lançava, era verão, e ela lançava uma coleção de moda de praia. Então, numa vitrine de rua do Iguatemi, nós criamos uma praia com guarda-sol, onde modelos entravam de biquíni, entravam atrás de um biombo, trocavam o biquíni, voltavam com outro biquíni, fizemos um desfile de biquíni e maiô na rua, na vitrine, ao meio-dia de um dia de semana. Você imagina o volume de higiene de tantã e de assanhado que ficou parado na frente daquela vitrine, olhando as moças desfilando numa vitrine. E você imagina o volume de fotógrafos que foi lá cobrir uma coleção de quem? Do nosso cliente, a Dillard's. Que bacana. Não era só a Dillard's, não. A Dillard's que inventou esse negócio. Então, você fotografava esse negócio e dizia que é a Dillard's. Depois nós fizemos uma padaria, só para a gente dar risada, uma padaria em São Paulo, a Ordem do Pão Doce e a galeria, em vez de fazer a calçada da fama que tem nos Estados Unidos, de artistas, etc., nós inventamos a parede da fama. Então fotografamos figuras conhecidas, gulosas, comendo, fazendo alguma coisa, com um brioche na boca, ou um sanduíche, ou um balangandã aqui, e dávamos um diploma, fotografava e pendurava na padaria, grande, vou dizer que padaria que é daqui a pouco. E a gente distribuía também para quem aceitava fazer isso para nós, um negócio chamado a Ordem do Pão Doce. Ele virava um chevalier da Ordem do Pão Doce. Isso aqui, lógico, é uma cópia, ele era todo colorido, etc. Mas para você ter ideia de como quem participava gostava de fazer, essa é uma foto do Fagundes, que virou um quadro, que essa padaria tem até hoje esses quadros, que já precisa ser trocado, ficaram velhos. Mas olha só a cabeça do Fagundes fazendo uma foto para a parede da fama, né? Parede porque era pendurado, não era calçada da fama. Muito legal. Ele entendeu o espírito da coisa e posou brincando com 2 docinhos. Que bacana. Sua vez agora. Não, é muito legal, né, você lembrar esses momentos, assim. Bom, também lembrei. Parece, antigamente tinha um programa chamado assim, Esta é a Sua Vida. Você teria vontade, Giba, de ter um... Porque assim, hoje em dia você poderia ter um podcast, todo mundo pode fazer, entendeu? Você tem vontade de voltar para as câmeras para fazer? Tem. Ah, então eu vou te ajudar depois, hein, ó. Que aqui o pessoal é tudo meu amigo. A gente vai te... Mas assim, você sente falta disso? Porque Sinto porque outro dia eu tomei um táxi e eu tenho uma vantagem, apesar da minha idade, eu tenho uma vantagem que eu guardo preciosamente. Eu tenho uma voz que as pessoas não esquecem.
Igual, né? Igual. A minha voz continua a mesma. Eu vi isso no... É exatamente igual. Eu tomei um táxi outro dia, sentei atrás, falei com o motorista, e ele, sem virar a cabeça, disse: o senhor é o Giba 1? Eu disse: por quê? Por causa do óculos, do bigode? Ele disse: não, por causa da voz. Me lembro do senhor fazendo um programa de televisão, e era essa voz que eu escutava. Ou seja, isso aqui ainda é um patrimônio, ainda dá para usar. Coisa que a gente usava no talk show que a gente fazia, que durou uns 4 anos. Mas você nunca... Quanto tempo você tá, assim, mais afastado, enfim, de televisão, de toda essa... Você nunca quis tentar voltar, procurar como que foi eu acho isso que a depois? A pandemia Destruiu todo mundo. abriu um grande buraco. Um grande buraco. Os jornais. Hoje eu custo caro, né? Se eu for fazer uma outra coluna em algum... não dá. Eu custo caro. O peso do seu... É custo caro. Os jornais não têm mais dinheiro. Nenhum deles. O Estado não tem mais dinheiro. Sim. Todos estão estrangulados. A própria Globo está sem dinheiro. Sim, mandando todo mundo embora. Agora é tudo contrato temporário, porque né? Porque ficou uma fortuna. Por obra. Não dá mais para manter ninguém, né? Não dá. Quer dizer, à medida que você não tem mais... Eu tenho uma rede de jornais que eu publico em alguns estados. Eu tenho um jornal que eu tenho muito carinho, que é o principal dos jornais que eu faço em outros estados, que é publicado em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, num jornal chamado Correio do Estado, que é exatamente a coluna que lá eu mudo e ponho um pouco de fofoca. Não faço só a coisa que eu faço. O velho Giba, não tinha que tem que ter fofoca. Que eu não ponho na internet. Lá eu ponho um pouco. Que legal. Mas mesmo assim, é muito difícil você vender a coluna para o Brasil inteiro. Já teve uma época que vendeu. Mas os jornais estão sem dinheiro. Então, por isso que eu falei, você devia pensar sobre podcast, Agora, porque realmente, assim, você é uma cultura, você é um homem admirado, uma lenda do jornalismo, assim. Vou escrever isso, hein? Só o que você falou. Não, mas é porque até escreveram. Quando eu postei que você vinha, alguém falou, é uma lenda, sabe, do jornalismo. Carismático, sabe, engraçado. Então, acho que você se daria super bem, sabe, nesse mercado. Que eu tenho é que eu posso chegar no entrevistado... Tá super jovem, gente. Fica falando que ele tá jovem. Eu posso entrar no entrevistado, no fígado dele, sem pedir licença, mas sem deixar, sem destruí-lo, sem invadir o que ele tem de mais precioso, que é ele próprio. Com elegância, como você sempre foi. Mas, justamente. Né? Mas sem perder a vontade de esmiuçar ele em torno de perguntas. Sim. Essa é uma vantagem. Sim. Que é um truque. Sim. E é uma coisa de veterano, de quem sambou nos últimos 60 anos. Quem sabe, hein? Essa entrevista vai mudar agora e você vai encerrar sua carreira num podcast. Não é legal? Aí alguém vai dizer assim... Não, e outra, sabe o que eu sinto que falta morreu. muito também? A sua geração, hoje em dia, em podcast, sabe? Eu fui fazer uma entrevista com 3 senhoras de 70 anos, e você não tem noção, quantidade de elogios, de coisas que eu recebi. Putz, que legal escutar falar da minha geração e não sei o quê. Porque se escuta cada vez menos, né, assim. Acabou que o YouTube ficou algo muito para jovens, inclusive podcast. Nossa. E parou, só jovens influenciadores digitais e aquela mesma turminha que não muda, que não inova. E aí esses jovens ficam sem cultura de saber como era a tua geração, como era a vida na sua época. Então, assim, eu acho que é um mercado que pode crescer, que tem muitas possibilidades, assim, para quem focar nisso. Porque tem que ser uma tendência. Com o tempo vai haver um expurgo. Porque tá todo mundo online, todo mundo vai assistir YouTube. Com o tempo haverá um expurgo. As pessoas ruins serão expurgadas naturalmente. Quem tiver talento e conseguir fazer uma coisa diferente, vai sobreviver e vai dar certo. Isso acontece em qualquer setor, isso historicamente é assim. E quem você acha que tem talento na sua profissão hoje, que você admira, assim? Em termos de uma coluna, eu gosto muito, já falei no começo, um jornalista do Rio de Janeiro, que foi de Veja, que trabalha no Globo, chama-se Lauro Jardim. Tá. Que eu acho que pegou por toda a unha. O que você gosta que ele faz, assim? Ele faz uma coluna impecável. Ele faz fofoca, né, também? Não. Ele faz, mas com um grande tom.
Ele deu, a semana passada, uma nota sobre promoção de generais, etc., que vai haver agora, no final desse mês. E aí deu o nome de um general, que ele falou assim, esse general já pode ir se preparando para passar no próximo shopping mais próximo e comprar um pijama. Ele não, ele não vai ser promovido, ele vai ser promovido, mas vai direto para a reserva. É engraçado ele mandar o general passar no shopping e comprar um pijama, porque se diz que quando o militar vai para a reserva, ele usa pijama. Então ele recomenda já o general que não vai fazer mais carreira, vai para passar num shopping e comprar um pijama. É divertido isso. Sim. É de profundo bom gosto. É divertido. Sim, divertido. E que depende do quê? Depende só do talento de inventar uma história. Verdade. Não é? Muito bem. Agora eu vou ter que ter um novo talento, porque agora no YouTube você tem que fazer um negócio que chama Shorts. Que dura 60 segundos. E eu falei, Juliana, você tem que ter alguma ideia para você fazer o teu podcast, começar a fazer shorts, sabe? Com os convidados. Mas é porque ajuda a trazer pessoas, sabe? Mas quantos segundos tem que fazer? 60 segundos. Mas imagina. Quer fazer um shorts para mim? Você teria que falar alguma coisa muito legal em 60 segundos. Imagina o trabalho que dá para encontrar uma coisa fantástica que dure só e falar que dure só. Por isso que é o desafio de fazer shorts. Não é só pegar o convidado. Quem faz? Não vi. Você tem que assistir no YouTube. Tem duas meninas, eu não vou dizer que é para não bagunçar o seu videocast. Mas tem duas meninas de televisão que fazem um podcast e que elas têm esse espírito. Elas estão indo muito bem. Você já deve saber até quem são. São duas moças de televisão, fizeram novelas, etc. Sim, elas fazem aquele tetas... Como é que é? Não sei como chama. É de mães, né? Sobre mães e que tem bebês. Mal. Não é? Uma é a Fernanda Paes Leme. Ah, tá. Do podcast da Giovanna Bank, sim. Quem pode. Outro dia elas pegaram esse mesmo Fagundes. Mas é sempre os mesmos famosos que elas entrevistam. Mas elas viram o cara ao contrário. Elas viraram o Fagundes de cabeça para baixo. De tudo que cavocaram ele. Ah, é? Mas viraram de cabeça para baixo. E ele, de saia justa no meio de duas moças, foi abrindo. Porque elas faziam a pergunta de uma maneira elegante, mas não perdoavam. Pau. Eu nunca vi, só vi um pedacinho disso. E legal. Eu achei, elas acharam um caminho. Não, sim, mas é que aquilo que eu te falei, continua sempre as mesmas famosos. A gente quer ver outras histórias, outros assuntos. O barato é você pegar alguém que não é famoso e conseguir fazer uma entrevista com o cara que renda muito sem que ele seja famoso. Isso pode ser um médico, um cientista, um matemático. Mas você sabe o que eu explodi no podcast? Pessoa. Sabe com o que eu explodi aqui? Quando eu trouxe o assunto HIV. Eu explodi o HIV no TikTok. Começou a surgir tanta gente que tinha e não falava, que perdeu alguém que tinha, que não sei o que. Eu falei, gente, o HIV não é falado mais, e tanta gente, sabe? E aí viralizou no TikTok. Eu saí de 1.000 pessoas para 7.500 por causa da entrevista do HIV. Então, assim, às vezes realmente alguma coisa vira. O talento de quem é? Quem foi? Não foi do entrevistado, foi teu que arrancou dele coisas absolutamente fantásticas em torno de um tema que era supostamente quem meio fala, proibido, né? Quem fala disso, você entrou de solo e arrancou informações muito confiáveis. Mas se você fizer isso, você vai dar certo, porque o que a gente tem que pensar em podcast são assuntos legais que as pessoas queiram escutar, e eu acho que falta muito. Eu acho que a maioria dá sono dos podcasts atuais, a maioria não se inova nisso, em assuntos, até na comunicação visual, sabe? Nada. Hoje... Sabe o negócio? Ficou faltando um assunto aqui desse todo. Gente, esse homem, ele preparou a pauta hoje pra mim. Vocês têm noção o que esse homem é? Ele preparou toda a minha pauta, todas as perguntas. E a gente não falou uma que você queria falar, que era sobre teatro. Eu vou falar já. Ah, tá bom. Pode ir embora. Tá no fim já, não tá? Não tá não, deixa eu ver. Quase. Quase. Avisa aí quem... Quanto, gente? Avisa aí. Quanto, Amandinha? Ninguém aguenta mais. Tem meia hora, hein? Tem? Tá. Meia hora? Nossa. Aí ele fala pra ele. Meia hora nem tem mais, mas assim, vamos fazer mais uns 15, 20 minutos, senão vai ficar muito longo. Eu, quando era molecote, morava no Paris, filho de imigrante italiano, Amandinha, fazia teatro na gente. Eu fazia teatro amador. A gente frequentava um clube da Bolsa de Cereais, onde havia foto e filme, tá? Onde havia bailinhos, etc, etc. E um dia, eu, mais um irmão, mais um pessoal lá do bairro, a gente começou a fazer teatro
teatro amador. Depois fomos até para a periferia, não, tipo Leopoldo Freud, tipo esses teatros espalhados por São Paulo. Uma companhia de teatro amador, fomos muito. E eu até achava que dava uma meia só. Cheguei a fazer quase um ano de escola de arte dramática, que era ainda na Rua Maranhão, hoje é dentro da USP. Então, essa vontade de ter o pé no teatro, o ator que ficou lá atrás, que eu não fiz, sempre participou da minha vida. Eu fui um frequentador, fui crítico de teatro, no Diário Popular, um dos jornais lá atrás que eu trabalhei. O teatro sempre me fascinou. Quando deu uma brecha na vida, mantendo a coluna, mantendo a agência, eu resolvi fazer teatro. Montei primeiro um espetáculo um bonde chamado Desejo, que é um texto mundial do Tennessee Williams, e coloquei, aí já era truque, coloquei no papel principal Eva Vilma, que tinha saído de uma novela de grande sucesso chamado Mulheres de Areia, que não é do seu tempo. Então, sim, porque depois fez de novo, lembra? Com a Glória Pires, Mulheres de Areia? Depois, justamente. A primeira versão. Uhum. E ela era amada. E veja, ela trabalhava na Rede Tupi, que era uma emissora, naquela época apanhava da Excelsior, que era uma grande emissora da época. Mas ela era amada, porque a novela tinha feito um sucesso estúpido. Então, qual era a primeira preocupação? Botar uma pessoa de grande prestígio para carregar o espetáculo. Então, Eva Vilma. O resto do elenco, tudo bem, num texto maravilhoso, que foi até filme, com Marlon Brando nos velhos tempos. Você não lembra do Marlon Brando? Lembro. Marlon Brando, James Dean. Ganhamos todos os prêmios, tinha cenário de Gene Rato. Foi uma grande experiência no Teatro Anchieta, que hoje chama Teatro Sesc Anchieta, na cidade. Ficou mais de ano em cartaz. E eu fazia um teatro impecável. Produção, tudo natural, tudo. Não tinha esse negócio de duas coisinhas em cena e ator falando ou andando. Não. Tinha cenário, tinha música, tinha trilha sonora, tinha libreto, tinha tudo. Aguento aqueles monólogos que ninguém entende nada. Ninguém entende. O teatro de hoje é um horror. Um horror. E quando eles fazem adaptações de textos famosos, eu vou pegar cheio. Era legal ter história, ter cenário, ter tudo lógico, mesmo. Claro, também. que é o grande teatro, o grande teatro, o clássico teatro. Clássico teatro. Aí depois fiz mais outros espetáculos, etc. E um dia assisti em Nova York um espetáculo onde 10 atores, homens e mulheres, apareciam totalmente pelados no palco. Nossa! Frente, costas, tudo. Era um espetáculo, mas tinha tanta honorabilidade, chamava-se O Calcutá, que era um truque entre O Calcutá ou a expressão em francês O quelque tu as. Era um trocadilho. Mas tinha textos de John Lennon, Kenneth Tynan, que era um crítico de teatro, grandes autores, grandes jornalistas e pessoas assinavam pequenos sketches sobre coisas de ordem um pouco sexual e que faziam que todo mundo aparecesse pelado. Inclusive havia um balé onde um casal dançava pelado no palco o tempo inteiro. Ficou 4 anos em cartaz. 2 anos em São Paulo, 1 ano no Rio e 1 ano viajando pelo Brasil. Qual era o grande mix? Os autores, o John Lennon fazendo um esquete sobre sacanagem. Era muito engraçado. Número 2, todos os atores e atrizes pelados no proscênio, andando no palco pelado. Aquilo ficava assim. Eram os anos de chumbo. Nós estávamos no meio da ditadura militar. Até hoje eu não entendo como é que eu consegui encenar o espetáculo. Gente! Você imagina um espetáculo que era a dignidade de todos eles pelados, nus, absolutamente nus. E fiz mais uma coisa, fiz outdoor. Existiam em São Paulo grandes cartazes que eram publicados em vários lugares. O Gilberto Kassab, que acabou isso quando foi prefeito. Sim, limpou tudo. Que chamava-se Outdoor. Foi o primeiro espetáculo com patrocínio, outra novidade, a ser divulgado em outdoors na cidade inteira. Então tinha uma cena do próprio espetáculo ao Calcutá, com todos eles de roupão, claro, espalhados na cidade. O que criava uma vontade louca
do pessoal ir assistir. Então foi mais sucesso. Depois fiz alguns espetáculos dos quais me orgulhei, ganhei prêmios, mas do qual ganhei muito dinheiro foi ao Calcutá. Depois fui deixando, não fiz mais teatro. Nossa, passou por várias áreas, né, assim, do meio artístico. Não tinha Lei Rouanet naquela época, sabe o que é? Tem que botar dentro do bolso. Eu pegava 13º mês, fazia uma caixinha para ir bancando e para fazer. Fazia truques, achava patrocinadores, né? Fulano de tal apresenta, né? Na época tinha uma caderneta de poupança chamada... não me lembro como chamava, uma caderneta de poupança, que depois quebrou. Então botava o nome da caderneta de poupança escrito Tereré, Tereré e Giba 1 apresentam e dava o nome do espetáculo. Então a cidade, você via essa coisa de todo mundo birropa e chegamos a colocar no Fantástico 7 minutos de ao Calcutá, generosamente cedidos ao seu amigo aqui, por uma figura mais do que importante na história da televisão brasileira, chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o popular Boni, que acreditou, tinha visto em Nova York, ficou 20 anos em Nova York. Chega. Vou mandar esse vídeo pro Boni depois. Ó o talento que vocês estão perdendo aqui, ó. Hoje, só para a gente ir embora, você há de convir que, sem nenhum demérito, porque acho que é uma coisa que é da própria existência, mas nós nunca ouvimos e vimos tanta coisa, tanto esforço. Tem até um pouco de razão, porque tem muita segregação e tem até violência, tem mortes no meio disso, e tem categorias, né? LGBT, que mais A, é um bando. Mas você deve convir que hoje a diversidade ocupa um volume estúpido de... Estúpido, eu já falei sobre isso aqui. De espaços. O teatro é a mesma coisa. Se não tiver alguém muito específico da área, não é um espetáculo. Tem de ter. E no nosso tempo era algo que ninguém falava, né? Se a pessoa é bissexual atrás, ou... Nos anos 80, ainda na vontade de fazer teatro, havia um travesti que depois fez operação e hoje mora na Suíça, casada, bem casada, chamada Roberta Close. A travesti mais famosa do Brasil, né? Que até hoje é ela, né? É o ícone. Então, hoje está com quase 60. E ela, toda entrevista que ela dá, ela fala de mim. Que legal. Nós fizemos o quê? Fizemos um espetáculo com ela. Vou mandar esse podcast para ela. Um espetáculo chamado Uma Vez por Semana, onde ela não era atriz, ela botou o pé no palco e fazia um casal no palco de um machão irreverente que se recusava a beijar ela, nem nos ensaios, que se chamava, morreu como pastor, que se chamava Jesse Valadão, que era... Você lembra do Jesse Valadão? Não. Lembro. Então, era o par principal do espetáculo, era os dois. Você imagina a cabeça das pessoas. E você que dirigia esse espetáculo? Não, eu produzia. Assim. Você produzia. Eu produzia e dava palpite. Tá. Eu botava um diretor que a mão chegava, que me dava direito de dar palpite. Então aqui tem uma velha foto dos velhos tempos. Você era um crítico de teatro, né? Então imagino que todo mundo vinha em cima de você também, né? Pra dar opinião ou não? Porque aí a classe já fica brava, porque você caceteia, então você não pode. Entendi. Né? Hoje você tem pouco crítico de teatro. Antigamente acontecia o seguinte, quando estreava uma peça, os críticos voltavam para os seus jornais, os jornais esperavam, o crítico escrevia na máquina o que ele viu, o que ele gostou, não gostou, e a crítica sobre o espetáculo que tinha acabado de estrear saía no dia seguinte no jornal. Isso acontecia no estado, especialmente no estado de São Paulo, que tinha um time, 2 ou 3 críticos de arte, de se tirar o chapéu. Pessoas que realmente entendiam de teatro. Isso acabou. Sim. Acabou isso. Hoje você fecha o jornal cedo para ganhar tempo, para distribuir, para mandar para outros estados, para chegar na banca antes Perdeu muita essência de tudo, né? Justamente. Tudo virou uma coisa automática por dinheiro, tecnológica, assim, né? Talvez por sobrevivência. Por sobrevivência, muitas vezes, né? Aí tira... E isso cada vez mais, né? Você falou, pessoal da sua geração, cada vez mais também, da minha idade, 40 mais, já não contratam, já querem... Pessoas em todas as áreas, isso acontece principalmente em e-commerce, que eu trabalho com e-commerce, né? Que é um mercado muito digital, muita gente nova. Então eu já sinto um preconceito comigo também, sabe? Então isso acontece
com todo mundo, com todas as áreas, e as pessoas deveriam valorizar tanto, né, esse gênio. Olha esse gênio aqui, gente. Ter um Giba num talk show de podcast. Eu já fui lenda. Vai viralizar esse vídeo. Gênio, eu vou ser tombado pelo Vai vir patrimônio histórico. Muitas coisas boas para você depois dessa Eu entrevista. que agradeço muitíssimo esta chance de conversar com você. Ó, fico arrepiada, gente. De te rever. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Amei te ouvir. Eu me diverti muito. O que você falaria para essa nova geração? A gente ainda tem um tempinho de jornalistas, todo mundo que está entrando que não conhecia muito de você. O que você teria para falar desses seus anos de 60 anos de carreira no jornalismo? O que você teria para falar para essa nova geração que está vindo aí, que alguns às vezes nem te conheciam, enfim? Eu não tenho o direito de aconselhar ninguém. Eu não sou um profeta de novos tempos e não sou também um orientador de camadas de várias idades. Mas eu acho que a vida de qualquer pessoa, para começar, para ser iniciada, para ganhar um pouco de força, para ganhar um pouco de conteúdo, deve ser uma coisinha mágica chamada-se livro. O livro sumiu. Verdade. Não há criança, não há adolescente, não há adulto que entre numa livraria para comprar um livro novo ou para comprar um livro que foi relançado ou para ir buscar um livro que já viu no passado e gostaria de dar para o seu filho. O livro foi extinto. Verdade. Grandes livrarias como a Saraiva e a Cultura, redes de varejo de cultura, foram a pau a pique. Não sobreviveram, tem restos de sobrevivência. Porque as pessoas deixaram de comprar livros. Não, eu vou refletir sobre isso, porque eu realmente não incentivo meus filhos também. E você sabe que eu escrevi um livro, né? Eu vou te mandar ele depois no Por WhatsApp. favor. Eu escrevi um livro também da minha história empreendedora e realmente... Acho fantástico isso. É, Quando você faz um livro sobre a sua história, você não está se promovendo, você está fazendo uma descarga benéfica sobre qualquer leitor. Veja, eu fiz isso, errei aqui, acertei aqui, dei certo aqui, mas veja, eu posso te mostrar esta vida aqui como foi feita e a partir dessas páginas você pode tirar algo de muito lucro para a sua formação como ser humano. O livro é a base do ser humano. sim. E também nessa fase, você imagina você ler, por exemplo, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, por exemplo, pegar um tablet ou um mini computador, um notebook aqui que você Não é a mesma aqui, coisa, enquanto né? você está sentada no seu ambiente mais reservado, que se sabe qual é, e aí você senta e põe o tablet aqui ou o notebook e fica lendo o livro sentado no toalete. Você imagina qual é a grande vantagem de fazer isso no banheiro. Nenhum. Mas se você sentar com um bom livro, você consegue. É igual na época da Playboy, né? Era bem mais legal ter Playboy do que celular, né? Muito mais. Muito mais. No banheiro. Muito mais. Sim. Muito mais do que vê hoje. Hoje você pega o celular, sem você graça. pega todas as meninas de Playboy peladinha. Você O vê barato qualquer cena de sexo hoje em dia online. O barato na época era Era aquela coisa que ninguém sabia que Nossa, o corpo e de ler mulher era aqui. daquele jeito, era né? palpável. Era palpável. Era o papel é mágico. Era secreto, palpável. Agora virou O papel algo é que mágico. qualquer pessoa tem o papel é mágico, acesso. tanto no livro, todo quanto mundo no tá jornal, quanto na pelado. revista. O papel, acredite, é mágico. Sobretudo porque o papel fica, e quando você morre de saudade dele, você vai lá, pega ele de novo e lê e vai de novo. Verdade. Isso acontece um pouco com a área musical. Você não consegue mais ter coleção. Se você tiver uma coleção de CDs, você vai ser taxada de idiota. Porque Sim. você pega aqui o seu postante celular, Spotify da vida. Spotify tem tudo. Tem tudo. Quando você sai com seu namorado, cada um ouve a música favorita por aqui. Sim, As discotecas acabaram. verdade. Muita coisa É uma mudou. pena. O E hoje mundo- foi uma aula.
Muito obrigada. eu Eu que- amei. Foi uma honra você Não, aqui. o prazer de foi verdade, meu. De verdade. Não tive, assim, uma honra que eu nem merecia ter tanto, mas com Imagine, certeza foi eu que tive muito prazer de Seu vir aqui conversar com você. Quero que você tenha muito sucesso. Talento você tem, força. Vai dar trombada, lógico, vai tomar, não é por aí, vai. Mas você tem força. Senão você já não tinha ganhado de brinde um canal. Você já tem o seu canal na TV. Você já tem o seu canal no YouTube. A estrela é uma realidade mais palpável. Aquela estrela que no começo você falou, será que vai, que não vai, que... Não é toda entrevista que dá certo, mas vamos mais um pouco. Não pode desistir, né? Está dando certo, dará certo. Que vai dar certo. Eu vou me lembrar. O sonho aqui, ó. Já Eu- realizei um sonho hoje. Eu vou me lembrar de ter participado do seu videocast. Eu amei. Com o Você maior vai carinho e o brilhar. maior respeito. Vai brilhar, vai abrir todas as portas pra você agora. De verdade. É sério, cada vez mais, porque tem um propósito. De verdade. Eu tenho uma missão de Deus. É verdade? É verdade. Você sabe que eu sou. Deixa eu chorar aqui, gente. É. É verdade. Nós falamos a mesma língua. Eu tenho muito orgulho de ser, vamos dizer assim, não o principal, mas o mais benquisto, mais respeitado, ou no meio de todos os participantes do que eu vou dizer que eu faço, especialmente nos fins de semana e na época da Semana Santa, que eu participo da leitura da Paixão de Cristo, etc. Eu leio as coisas da missa. Eu subo e faço leituras. A voz do seu tio ajuda muito. Todas as fiéisinhas e fiéis homens têm muito prazer em ouvir o seu tio falar. E eu tenho profundo prazer de estar mais perto de Deus e fazer as leituras dominicais da missa que eu frequento. Quando chega a Semana Santa, eu faço narrador quase todos os dias da morte de Cristo, que faz parte do papel das missas da época da Semana Santa. E quando é a noite de Natal, há muitos anos, eu faço a primeira leitura da missa de Natal, quando fala que desembarcou um rapaz, um bebezinho lá de cima, teré, 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 teré. Eu faço isso há 300 anos, na missa da Nossa Senhora do Brasil, que é o meu berço dominical. Maravilhosa, Nossa Senhora do Brasil. Somos parceiros de fé, Sim. o que é muito importante. A fé me deu tudo que eu sempre Hoje está precisei. provado para a gente ir embora, mais do que nunca, que até quando você enfrenta uma situação difícil, um câncer, se você misturar junto com a quimioterapia, ou a imunoterapia, ou talvez com a radioterapia, toda a sua fé e a sua vontade de dar certo. Há médicos que hoje escrevem sobre isso e reconhecem o poder da fé até em situações das mais difíceis, como uma doença como o câncer. Sim. Quer dizer, não é só a nossa vontade. Há outras bondades no pedaço. E você testemunhou isso, né? Com a É cura verdade. do câncer. É verdade. Maravilhoso. Tchau. Tchau. Ó, você me dá os recados finais de um youtuber. Gostaram dessa entrevista? Maravilhosa, né, gente? Tô toda arrepiada até agora. Se você gostou, curte, comenta. É super importante comentar, eu sempre peço, porque quanto mais comentário, Lógico. mais relevância a gente tem no vídeo, mais views, então ajuda muito. E é isso, gente. Muito obrigada. Tô muito feliz. Beijo e tchau.